Sabe que eu também já fui uma pessoa que queria fazer os meus problemas desaparecerem completamente. Assim como você, eu já achei que em algum momento eu poderia chegar ao ponto de resolver todos os meus problemas, não ter mais preocupações, não ter mais incertezas, não ter mais medos. Mas com o tempo eu fui aprendendo algumas coisas e eu entendi que na verdade isso é uma grande utopia. Esse sentimento da gente querer eliminar os problemas da nossa vida, da gente achar que talvez se eu tivesse mais dinheiro, talvez se eu fosse mais bonito, talvez se eu fosse mais inteligente, eu resolveria todas as coisas. Isso é uma grande utopia. A gente pensa que é possível resolver todos os problemas. E a gente vive incessantemente buscando isso, querendo resolver tudo, querendo um belo dia acordar e tudo tá cor-de-rosa, tudo tá bonito, né? A gente não sentir frio, a gente não sentir calor, a gente não sentir medo, a gente não sentir sede, a gente não sentir fome, a gente simplesmente está completamente pleno, sem preocupações, sem problemas. E às vezes a gente coloca algumas coisas como parâmetros, né, para que isso possa acontecer. Então, muita gente, e isso é a grande maioria, acha que ter bastante dinheiro vai resolver todos os problemas. Esse é o principal, né? Então a pessoa acha que, poxa, eu não estou muito legal de saúde, se eu tivesse dinheiro eu poderia fazer o tratamento correto, né? Eu não estou muito feliz, então se eu tivesse mais dinheiro eu poderia viajar mais, eu poderia ter mais coisas que eu gosto, né? Então muita gente acha que o dinheiro resolveria todas as coisas. Só que na verdade, tudo que a gente for fazer na vida, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter problemas. E não importa se você é rico, se você é pobre, se você é alto, baixo, gordo, magro, se você é bonito, se você é feio, se você tem muitas coisas, se você não tem, se você é legal, se você tem muitos amigos, se você se considera uma pessoa sem amigos, não importa. Todas as pessoas têm problemas. E eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você quer se casar, tá? Você quer se casar e aí você quer encontrar o príncipe encantado. E aí você talvez até encontre uma pessoa que você acha que é o príncipe encantado. Só que depois que você se casa, você vai ter conflitos, vai ter coisas naquela pessoa que você não vai gostar. Vão ter momentos em que as coisas não vão correr exatamente como você queria. Até para você fazer alguma coisa legal, viajar, tem um problema, né? Você tem que ter a mala, você tem que colocar tudo na mala, você tem que fazer uma viagem, é cansativo, pode acontecer qualquer coisa, sei lá, perder uma bagagem, né? Você pode ter um atraso de um voo, você pode ter qualquer tipo de revés, sei lá, ser assaltado durante sua viagem, perder alguma coisa. Ou seja, uma coisa que você precisa entender, que foi uma coisa que eu entendi há não muito tempo, é que nós sempre vamos ter problemas. E não importa que você fique aí na sua cabeça colocando a ideia de que, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, como se a resolução desse problema estivesse em alguma coisa que geralmente você não tem. Então isso causa muita incerteza, causa muito medo, causa ansiedade principalmente, né? A pessoa fica sempre naquele desejo de uma coisa que ainda não chegou ou com medo de alguma coisa que ainda não chegou. E no final das contas, ela não vive o presente, ela não consegue ser feliz simplesmente porque ela não está prestando atenção naquilo que está acontecendo nesse momento de agora. Então, se você quer realmente conquistar as coisas, se você quer realmente ser feliz, se você quer realmente
ser uma pessoa que vai ter um propósito para a sua vida, você não pode querer resolver os seus problemas, tá? Isso é meio estranho, né? De se dizer, mas se você quiser resolver os problemas, se você quiser eliminar os problemas, você vai sempre ficar frustrado. Porque, na verdade, na vida, nós não resolvemos problemas, nós trocamos de problema. Então, quando você é solteiro, talvez o problema seja que você não encontra ninguém. Quando você é casado, talvez o problema seja que você queria ter um pouco mais de espaço, queria fazer um pouco mais as suas coisas, e agora você não pode mais porque você é casado, né? Você queria ter filhos, mas quando você tem filhos, filhos dão trabalho, né? Então, tem muitas coisas que talvez você queira e que você não percebe que você não está, na verdade, resolvendo alguma coisa que você não tem e que você não consegue. Você está simplesmente lidando com o problema do momento. Todos nós temos problemas e quando a gente tem a consciência disso, quando a gente aceita que nós temos que ser bons resolvedores de problemas e não pessoas que ficam traumatizadas, ficam mal, ficam depressivas, ficam ansiosas, ficam revoltadas com os problemas que têm, você tem uma vida muito mais leve. Você, inclusive, sendo um bom resolvedor de problemas, você vai ter a possibilidade de crescer. Quem é que nunca ouviu alguém passar assim, sei lá, principalmente uma pessoa mais velha, né? Você passar na frente de um lugar e falar assim, nossa, que casa bonita, né? Que casa linda, queria ter uma casa dessa. E a pessoa olhar e falar assim, nossa, mas essa casa é muito grande para limpar tudo isso. Ou mesmo você falar assim, nossa, meu sonho é ter tal carro, né? Um carro de luxo, um carro que custa, sei lá, 200, 300, 500 mil reais. E aí a outra pessoa fala assim, nossa, mas para manter um carro desse, né, o IPVA deve ser caro, tem que ter seguro. Nossa, um pneu desse carro deve valer o que custa o meu carrinho que eu tenho hoje. Ou seja, tudo aquilo que você vai fazer vai te gerar algum tipo de problema. Então, se você ganhar mais dinheiro, por exemplo, você vai ter que saber administrar mais dinheiro. Se você não souber administrar mais dinheiro, vai acontecer o que acontece com muitas pessoas que às vezes ganham uma bolada de repente, a pessoa acaba perdendo tudo, porque a pessoa não soube administrar esse problema. Então, uma coisa que eu falo sempre para os meus clientes e uma coisa que eu ensino todo mundo que faz terapias, que faz reset quântico, reparação essencial com a gente aqui, você tem que ser um resolvedor de problemas, porque os problemas eles não vão desaparecer. Sabe quando seus problemas acabam? Aliás, eles não acabam nesse momento, mas sabe quando os problemas conscientes desse corpo físico acabam? Somente quando você desencarna. Então, enquanto você estiver vivo, você vai ter problemas. E mesmo depois de desencarnado, a gente sabe, né, que a vida continua, que tem um percurso lá do outro lado também. Então, nem lá no além vida, né, nem depois da sua morte, os problemas vão acabar. Sempre você vai ter algo para resolver. E isso é muito bom. Isso é muito importante. Isso vai fazer com que você cresça. Porque todos esses desafios que surgem na nossa vida, que são lançados para a gente, eles são lançados justamente para que a gente aprenda algo novo. Por exemplo, se você nasceu e você não tivesse chorado, né? Que para sua mãe talvez fosse um problema, você não teria a sua fome saciada, porque é através de uma ação incômoda que a gente comunica alguma coisa. Então, quando algo não está bem, é que a gente se esforça para que as coisas melhorem. Então, por exemplo, se você hoje trabalha em uma empresa e você quer crescer, você quer ganhar mais, se você não tiver um incômodo de talvez estudar um pouco mais, talvez ir lá conversar com o seu chefe, pedir um aumento, ou pedir uma promoção, ou buscar, né, uma forma, sei lá, fazer um curso, fazer alguma coisa para que você cresça,
você vai ficar estagnado. Então, todos os problemas que vão surgindo na nossa vida são para que a gente aprenda com eles. Eles não são para te travar e para você ficar deprimido, para você realmente se entristecer tanto que você não consegue mais caminhar. Eles são feitos justamente para que você possa crescer, para que você possa ser uma pessoa melhor. Então é muito importante que você tenha sempre isso em mente. Você não vai resolver os seus problemas. E está tudo bem em ter problemas, porque todo mundo tem problema, independente da situação que a pessoa esteja, independente da posição social, se você é homem, se você é mulher, se você é alto, se você é baixo, não importa. O importante é que, se você entender que os problemas fazem parte da sua vida, você não vai mais se entregar para esses problemas. E você não vai ficar por aí achando que a felicidade está em resolver todos os seus problemas. Se a felicidade está em resolver todos os problemas e os problemas nunca vão acabar, significa que você nunca vai ser feliz. Então é o momento de você ressignificar isso. A partir de agora, você não é mais uma pessoa que tenta acabar com seus problemas. Você é um administrador de problemas. E não há nada de errado com isso. E essa palavra problema, ela não tem que ser uma dor para você. Ela precisa ser uma solução para você. Porque todas as vezes que acontecem coisas que são incômodas pra gente, que a gente tem que resolver, é exatamente naquele momento que nós temos que usar a nossa cabeça. É exatamente naquele momento que nós evoluímos, que nós temos que inovar, que nós temos que criar algo novo, criar uma nova porta para que a gente possa passar por ela. E eu posso dizer isso com propriedade, porque o meu trabalho, isso aqui que eu faço hoje, o reset quântico principalmente, né, que é a terapia que foi criada por mim e depois, através da ajuda da Lara, a gente foi lapidando e foi melhorando muito essa técnica até ela se tornar o que ela é hoje, que é uma terapia completa e que realmente consegue resolver todos os problemas de uma pessoa, né, tudo aquilo que ela relatou, que estava incomodando ela, em uma única sessão, e consegue realmente dar aquele alívio já no dia seguinte, a pessoa já não tem mais nenhuma interferência no campo dela. Por que eu criei? Como eu criei? Por que eu criei essa terapia? Foi justamente porque eu estava em busca de ajuda, eu estava querendo uma solução para os meus problemas, eu estava querendo algo que me desse uma resposta para tudo que estava acontecendo comigo, para tudo que eu estava sentindo. Naquele momento, eu estava assim com a minha mediunidade sendo desenvolvida de uma forma truculenta, né, aos trancos e barrancos, assim, foi uma coisa que aconteceu repentinamente, eu não consegui mais parar esse processo, e eu comecei a sentir muito mal-estar, eu comecei a passar mal, eu não conseguia mais trabalhar, eu não conseguia nem comer direito, eu comecei a emagrecer muito, e isso começou a afetar todas as áreas da minha vida, ao ponto de eu não ter mais nenhuma renda, eu não ter nem o que comer, literalmente. Eu estar vivendo de favor na casa de uma pessoa, eu não ter nem dinheiro para dar ração para o meu cachorro. Então, quando eu cheguei nesse ponto, e depois de ter procurado ajuda com muitas pessoas e através de muitas ferramentas, especialmente através de algumas religiões e através da espiritualidade de uma forma geral, eu ia num lugar, eu ia em outro, eu fazia uma terapia holística, eu fazia outra, eu fui em psicólogo, eu fui em psiquiatra, eu tentei de tudo. Só que eu percebia que todas essas técnicas, tudo aquilo que eu tinha passado, ele não me dava aquele alívio. Era uma coisa que melhorava um pouquinho de um lado, só que do outro lado continuava ruim. Então não tinha uma coisa que era completa o suficiente para englobar tudo aquilo que eu estava sentindo. E alguém para sentar e falar assim: Vivian, olha, você está passando por isso por causa disso. Eu vi aqui no seu campo que é isso que está acontecendo. Eu fiz essa limpeza, eu fiz aquela limpeza. Tinha pessoas que vinham e me
passavam coisas pontuais, falavam, olha, tem isso daqui no seu campo, só que a pessoa não resolvia aquilo para mim, ela não fazia a limpeza daquilo para mim. Ou tinha pessoas que faziam a limpeza, mas eu falava, tá, eu fiquei 3 horas aqui numa sessão, que aconteceu isso uma vez, passei por uma sessão de terapia holística, né? Não vou citar aqui qual, mas a pessoa ficou durante 3 horas, uma sessão que era para ser de 50 minutos, ela ficou durante 3 horas trabalhando ali no meu campo, e quando ela terminou, ela me disse, nossa, estava muito carregado. Eu falei, tá, mas o que aconteceu? Ela, então, você vai ter que ir para casa e fazer uma oração antes de você dormir, você vai precisar de proteção e tal. E ficou por isso. Eu realmente estava muito energizada, eu estava com muita energia que eu precisava eliminar aquela energia, ou melhor, eu precisava usar aquela energia para alguma coisa. E essa pessoa não me deu nenhuma orientação, simplesmente ela me disse que eu estava, né, muito carregada, que eu estava com muita energia e que eu precisava fazer uma proteção para que eu não sofresse nenhum tipo de ataque durante a noite. E o que aconteceu? Eu fiz as orações, fiz as proteções, e quando eu acordei o meu celular tinha pifado, porque eu estava tão energizada, eu fiz proteções e para que eu não sofresse algum tipo de ataque, né? Energias, claro, me atacaram. Na época eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu fui acordar de manhã, quando eu peguei o telefone, o meu telefone não funcionava mais. Então, o meu campo foi protegido, só que aquela energia ela não foi dissipada, tanto que ela acabou queimando o meu aparelho de celular. Só que eu não tive nenhuma explicação e fiquei assim, nossa, que coisa maluca, né? Fiz uma sessão, fiz uma proteção e agora o meu telefone pifou. E eu não consegui ligar os pontos. Isso foi uma das coisas que eu senti muita falta quando eu precisei de terapias holísticas, quando eu precisei de ajuda energética e espiritual. Então, quando eu passei por tudo isso, e quando eu fui fazer a minha transição, eu fui me tornar uma terapeuta, quando eu fui criar minha técnica, eu falei, na minha técnica vai ter que ter isso. Eu não vou fazer um trabalho onde eu vou fazer, por exemplo, uma limpeza, ou eu vou fazer algum tipo de proteção, ou eu vou eliminar alguma coisa, e eu não vou dizer nada para a pessoa do que está sendo feito, porque eu passei essa dor. Isso foi uma dificuldade que eu tive, isso foi um problema para mim. E eu transformei esse problema que eu tive, que era um problema pessoal meu, que eu falei, poxa, mas se tem outras pessoas que fazem terapias holísticas, elas devem passar pelo mesmo problema. E quando eu fui criar minha técnica, eu falei, eu vou eliminar, eu vou resolver esse problema para as outras pessoas. E foi através de vários outros probleminhas que foram vindo, né? Às vezes uma pessoa falava, ah, mas faltou isso daqui, eu queria saber mais, eu queria isso daqui. Então, eu fui colocando todos aqueles problemas que as pessoas iam me trazendo, eu fui colocando na minha técnica. E no final das contas, eu consegui criar uma técnica que realmente engloba tudo e consegue resolver isso. Então, sempre que surgir um problema na sua vida, não veja isso como o fim do mundo e não queira simplesmente eliminar aquele problema e achar que depois que eu resolver isso daqui, vai ser tudo às mil maravilhas. Porque, na verdade, até pode ser as mil maravilhas, só que probleminhas vão ir surgindo. E sempre que esses probleminhas forem surgindo, pega o seu problema, olha para ele, veja o que você tem que aprender com esse problema. E aí você vai ser um resolvedor, um trocador de problemas. Você vai pegar aquele problema que surgiu, você vai usar a sua criatividade, você vai usar os conhecimentos que você tem, você vai usar o seu emocional, você vai usar o seu físico, você vai usar o seu mental para resolver aquilo. E uma vez que você conseguir resolver aquele problema, vão surgir outras coisas para você resolver. E essas outras coisas são todas experiências para te engrandecer, para que você seja uma pessoa melhor, para que você crie coisas novas que podem, inclusive, influenciar o mundo, que podem ajudar outras pessoas, que podem fazer com que
as coisas que às vezes você teve dificuldade podem ser uma porta para que você aprenda a lidar com aquela dificuldade e de repente você pode até ajudar outras pessoas com essa mesma dificuldade. Todas as profissões, aliás, elas são para resolver problemas. Vocês já perceberam isso? Então, por exemplo, um caixa de supermercado. Mas um caixa de supermercado, pô, uma profissão aí muito simples, né? Não exige muita coisa. Pois é, mas o caixa do supermercado, ele resolve um problema, porque a pessoa, ela precisa, né, de alguém para computar ali o que ela gastou no supermercado, para que ela possa fazer o pagamento e ela possa levar os produtos para sua casa. Então, o caixa do supermercado, ele é um resolvedor de um problema. Qual que é o problema? O problema é que tem um dono de um supermercado, que ele tem produtos ali para vender e ele precisa de alguém para auxiliar nisso. Não tem como só aquela pessoa que é dona do supermercado resolver tudo isso se tem dezenas, milhares de clientes passando na loja dele por dia e ele não tem como estar lá o tempo todo atendendo essas pessoas. Então, ele contrata alguém para resolver esse problema. O recepcionista do hotel, ele está lá para resolver um problema. Ele está lá para resolver um problema que o hóspede teve, ele está lá para fazer uma reserva, ele está lá para chamar alguém para pegar uma bagagem. Ele tá lá porque alguém derrubou alguma coisa no chão e ele precisa chamar alguém ali para resolver aquele outro problema, que é limpar ali o chão. O faxineiro está resolvendo um problema, o médico está resolvendo um problema, o dentista está resolvendo um problema, eu estou aqui resolvendo um problema, um terapeuta está resolvendo um problema. Então, tudo que você for fazer na sua vida está diretamente ligado a resolver problemas. Então, se você tiver a consciência disso, se você perceber que os problemas não são de fato algo que deve ser eliminado, eles são algo que está vindo para você, para que você faça algo diferente, para que você vá mudando a sua vida gradativamente. São os problemas que levam a gente até as soluções, e essas soluções, elas podem se tornar algo muito grande, né? Algo que vai solucionar aquele mesmo problema para tantas outras pessoas, né? Como, por exemplo, hoje vocês estão aqui me assistindo porque alguém inventou a internet, alguém inventou a eletricidade, né? Existe esse celular que eu estou aqui na frente que está me gravando, né? Existe o computador que está aqui, que eu vou usar para editar esse vídeo. Existe o YouTube, que é a ferramenta aqui onde eu vou colocar esse vídeo. Então, todas essas coisas foram criadas porque alguém tinha um problema para ser solucionado. Agora imagine se você começar a usar as soluções que você traz para os seus problemas como coisas que podem, inclusive, se tornar a sua profissão, se tornar o seu trabalho, fazer com que você tenha algum ganho, tenha alguma troca, né, com as pessoas, com o universo, e isso pode fazer com que você tenha prosperidade, inclusive. Aprendendo a conviver com essas adversidades, é que você vai conseguir conquistar tudo que você mais deseja e você vai conseguir encontrar esse propósito para sua vida. A vida não tem como propósito somente você buscar uma estabilidade, buscar só alegria, tem que estar sempre feliz, tudo tem que estar sempre certo, porque se tudo fosse sempre certo, tudo fosse sempre perfeito, sinceramente, para que nós estaríamos aqui? Se tudo já tivesse aí, ajeitadinho, se a gente não tivesse que criar nada, se a gente não tivesse que batalhar por nada, se a gente não tivesse que criar soluções para as coisas, para que a gente estaria aqui? Né? Se fosse simplesmente tudo um jogo de cartas marcadas, onde ninguém tem problema, ninguém precisa fazer nada diferente, ninguém tem uma dificuldade, as soluções vêm dessas dificuldades. Eu sei que talvez você possa ter dificuldade
de conseguir fazer isso, ter essa atitude da noite para o dia. Mas você precisa ir buscando esse novo padrão aos poucos. Então, sempre que você perceber que você está entrando nessa onda de ficar aí reclamando dos problemas, querer, nossa, se fosse assim, se fosse assado, né, as coisas poderiam ser diferentes, porque o fulano fez isso, o Beltrano fez aquilo. Quando você entrar dentro desse ciclo, você mesmo vai se perceber, porque agora você sabe que você não está aqui por um acaso, você não está aqui simplesmente para tudo ser maravilhoso. Você está aqui para ser um solucionador de problemas. Então, se você não está conseguindo ser esse solucionador de problemas, é porque também você pode ter várias interferências. Você passou muito tempo triste, muito tempo depressivo, muito tempo ansioso, muito tempo lamentando todos esses problemas que você já teve na vida ou que ainda tem na sua vida, e aí você criou uma série de problemas energéticos e espirituais. Você pode estar com obsessores, você pode estar até com auto-obsessão, né? Que é a sua própria mente que fica repetindo aquelas coisas negativas e você não consegue sair desse ciclo. Então, quando você está num estágio desse, você já precisa de uma ajuda energética e espiritual. É claro que você, simplesmente mudando seus hábitos, fazendo isso diariamente, toda vez que você perceber que você está se vitimizando, que você está lamentando, que você está reclamando de um problema, ao invés de buscar soluções para resolvê-lo, você pode parar, né, e buscar reverter esse pensamento. Mas existem atalhos para se fazer isso. Porque quando você está obsediado, isso fica muito mais difícil. Porque não é somente você. Tem várias entidades, tem várias energias, tem várias formas de pensamento, tem várias coisas que estão ali o tempo todo potencializando aquela dificuldade que você está de lidar com os problemas, de resolver as questões da sua vida. Então, se você quer um atalho, você pode fazer um trabalho energético, espiritual. O reset quântico é excelente para isso. Inclusive vai dar todas essas informações, né? Vai dizer para você, olha, aqui estava esse problema, ali estava aquele problema, você vai agir de tal forma a partir de agora, né? Isso vai ficar mais leve para você, vai ficar muito mais fácil de você resolver. Então a gente consegue abrir, né, um espaço aí no meio de toda essa bagunça e colocar tudo em ordem, remover realmente essas interferências que não são exatamente você, mas são interferências que estão vindo externamente e estão fazendo com que você não consiga sair desse ciclo. Então a gente remove isso tudo e aí vai ficar muito mais fácil de você mudar esse comportamento, de você realmente se tornar esse resolvedor de problemas e sair desse ciclo aí que provavelmente está atrasando muito a sua vida, está te fazendo ser uma pessoa que não é aquela que você veio aqui para ser, uma pessoa sem propósito, tá? E quando a gente faz esse trabalho, não é incomum as pessoas logo depois conseguirem realmente encontrar o propósito de vida delas. E o propósito de vida delas, com certeza, está ligado à resolução de algum tipo de problema. E quando ela realmente se centra e consegue liberar todas essas energias negativas, todas essas influências, realmente a pessoa consegue encontrar o propósito e ela consegue se tornar esse resolvedor de problemas. E aí você vai se motivar não só para ser um resolvedor de problemas, mas também para resolver esse problema, para que o próximo venha e você possa crescer cada vez mais. Você vai ficar até ansioso para se encontrar com o próximo problema, porque quando você trocar de problema, você vai ter a percepção de que trocou de problema porque você foi mais adiante, porque você está evoluindo, porque você está dando um passo novo e não porque a sua vida está andando para trás. A cada novo problema, a gente está abrindo as portas para uma nova solução. E cada uma dessas soluções é que vão levar você para uma vida cheia de propósito, cheia de aventuras, cheia de coisas boas para você viver, para você aprender e para você realmente conseguir ser tudo o que você veio para ser aqui nesse planeta. Tá na hora de você ser aquela pessoa que tem sempre uma solução para cada problema e não novos problemas para cada solução. E aí, fez sentido para vocês?
Conta aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Funcionou muito para mim e eu espero que funcione também para vocês. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, caso vocês tenham gostado, e também se inscrever aqui no canal e acionar o sininho para que vocês não percam os próximos vídeos. Então é isso, nós nos vemos no próximo. Tchau, tchau!